Imagine encontrar um objeto abandonado, pesado e estranho, e descobrir que ele guarda algo que pode te matar lentamente, sem cheiro, sem cor, sem aviso. Agora imagine levar isso para dentro da sua casa, mostrar para sua família e até distribuir para outras pessoas. Parece impossível? Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil em 1987, em Goiânia. E se tornou palco do maior acidente radiológico do mundo fora de instalações nucleares. E tudo começou com um erro simples, mas fatal. Naquela época, a cidade crescia rapidamente. Construções surgiam, prédios eram abandonados e muitas áreas ficavam esquecidas. Em meio a esse cenário, dois catadores de materiais recicláveis decidiram explorar um prédio parcialmente destruído. Para eles, aquilo era rotina. Procurar sucata, algo que pudesse ser vendido por alguns trocados. Mas naquele dia, eles encontrariam algo completamente diferente. Dentro do prédio, em meio a paredes quebradas e restos de construção, havia uma máquina grande, pesada, com aparência robusta. Era difícil de carregar, mas parecia valiosa, sem qualquer sinal de perigo. Sem placas, sem isolamento, nada indicava que aquilo representava risco. Eles decidiram levar o equipamento, mal sabiam que estavam carregando uma fonte altamente radioativa. Anos antes, aquele prédio abrigava uma clínica de radioterapia. Ali, pacientes com câncer eram tratados com equipamento que utilizava radiação controlada. No centro desse equipamento havia uma cápsula contendo césio-137, um material radioativo extremamente perigoso quando exposto. Essa cápsula ela ficava protegida por camadas de chumbo e aço. Era segura, enquanto permanecesse intacta. Mas tudo mudou quando a clínica foi desativada. Após uma disputa judicial, a clínica foi obrigada a deixar o local rapidamente. O equipamento, já considerado antigo, foi simplesmente abandonado. Nenhuma autoridade recolheu, nenhum aviso foi colocado, nenhuma proteção foi feita. Era como deixar uma arma carregada no meio da rua, esperando que ninguém tocasse. Depois de levar o equipamento, os catadores começaram a desmontá-lo. O objetivo era extrair metais valiosos, como chumbo e ferro. Sem sucesso imediato, partes da máquina foram vendidas para o ferro velho. E foi ali que a tragédia realmente começou a ganhar força. No ferro velho, o dono e seus funcionários continuaram desmontando o equipamento, até encontrarem um cilindro metálico, extremamente pesado e selado. Movidos pela curiosidade e pelo valor do chumbo, decidiram abrir. Após esforços, conseguiram romper a proteção. E então, algo inesperado aconteceu. De dentro surgiu um pó fino e brilhoso, que emitia um brilho azul intenso no escuro. Era bonito, diferente, quase mágico, mas aquele brilho escondia um perigo invisível. Encantado com o material, o dono do ferro velho levou o pó para casa. Queria mostrar à família. À noite, o brilho ficava mais intenso. Era algo que ninguém ali já tinha visto. Pessoas começaram a se reunir para observar. Alguns tocavam, outros pegavam pequenas quantidades. Teve gente que passou na pele. Teve gente que levou para casa. O que parecia beleza era radiação pura. Sem saber, o material começou a circular entre amigos, vizinhos e familiares. Fragmentos foram distribuídos como se fossem presentes. Pessoas levavam para mostrar aos outros. A contaminação deixou de ser um ponto isolado e começou a se espalhar pela cidade. Tudo isso sem qualquer consciência do perigo. Dias depois, começaram os sintomas: náuseas constantes, vômitos intensos, fraqueza, diarreia. Alguns apresentavam queimaduras na pele, como se tivessem sido expostos a algo corrosivo. O cabelo começou a cair, feridas surgiam sem explicação, mas ninguém ligava aquilo à radiação. Os primeiros atendimentos médicos interpretaram os sintomas como doenças comuns
intoxicação alimentar, viroses, problemas. E enquanto isso, as pessoas continuavam sendo expostas ao material, sem saber. Era uma contaminação silenciosa, avançando a cada dia. A situação começou a mudar quando uma mulher percebeu que algo estava errado. Era a mãe do catador, que abriu o recipiente, que levou aquele pó brilhoso para casa. Após ver as pessoas adoecendo da sua família gravemente, decidiu levar um pedaço do material até a vigilância sanitária. Ela não sabia exatamente o que era, mal sabia que não era normal. Essa decisão mudaria tudo. Quando os especialistas foram chamados para analisar o material, o cenário ficou claro. O físico chegou ao local com equipamento diferente, com detector de radiação. Antes mesmo de se aproximar totalmente, o aparelho já indicava níveis altíssimos de radiação. O equipamento não conseguia medir corretamente, estava saturado. A conclusão foi imediata, era césio-137. Assim que a confirmação veio, o governo acionou protocolos de emergência. A cidade entrou em estado de alerta máximo. Equipes especializadas começaram a isolar áreas contaminadas. Bairros inteiros foram evacuados. Casas foram interditadas. Objetos foram recolhidos. Era uma corrida contra o tempo. Um dos maiores esforços foi a triagem da população. Mais de 100 mil pessoas passaram por testes para verificar a contaminação. Filas enormes se formaram. O medo se espalhava. Dessas centenas apresentavam níveis preocupantes de radiação e dezenas estavam em estado grave. Algumas vítimas desenvolveram a chamada síndrome aguda da radiação, uma condição extremamente séria que afeta órgãos internos, sistema imunológico e pode levar à morte. Entre os casos mais impactantes estava a de uma criança, a da menina que, sem querer, ingeriu aquele pó brilhante durante o jantar. Foi a filha do catador ali que tinha alguma coisa estranha acontecendo, que era a menina de 6 anos que teve contato direto com o material, que ingeriu as partículas contaminadas. Foi uma das maiores doses registradas no acidente. Apesar dos esforços médicos, algumas vítimas não resistiram. As mortes ocorreram dias ou semanas após a exposição. Os corpos precisaram ser enterrados com protocolos especiais, devido ao medo da contaminação. Mesmo assim, o pânico era tão grande que houve resistência da população nos enterros. Era o medo dominando a razão e a cidade mergulhou em um clima de tensão. Pessoas evitavam o contato uma com as outras. Sobreviventes eram tratados com desconfiança. Muitos perderam empregos, outros foram rejeitados por vizinhos. O estigma da radiação marcou Goiânia por anos. Para conter o avanço da contaminação, medidas extremas foram tomadas. Casas foram demolidas, ruas foram raspadas, solos contaminados foram removidos e até mesmo animais foram sacrificados. Toneladas de resíduos radioativos foram armazenados em locais isolados. Era uma operação gigantesca. Mesmo após o controle da situação, os efeitos continuaram. Doenças surgiram ao longo dos anos. Casos de câncer aumentaram entre os afetados. Além disso, muitos sofreram com problemas psicológicos, depressão, ansiedade, trauma. A tragédia não terminou, ela apenas mudou de forma. Investigações apontaram falhas graves. O abandono do equipamento foi considerado o principal fator. A falta de fiscalização também contribuiu. Alguns responsáveis foram julgados, mas as punições foram leves. Nenhuma decisão foi capaz de reparar totalmente os danos causados. O mundo inteiro acompanhou o caso. O acidente foi classificado como nível 5 na escala internacional de eventos nucleares. Serviu como alerta global sobre o perigo de materiais radioativos mal gerenciados e levou a mudanças em leis e protocolos de segurança. Hoje, o acidente com o césio-137 é lembrado como um dos maiores desastres do tipo. Ele mostrou que não é preciso uma explosão
para causar uma tragédia nuclear. Basta descuido, falta de informação e negligência. Essa história não é sobre o passado, ela é um alerta para o presente, porque o perigo invisível ainda existe e erros humanos continuam acontecendo. Agora me diz, você teria reconhecido esse risco? Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like e se inscreve, porque existe aqui muitas outras histórias sobre o meio ambiente, o saneamento e também sobre a sustentabilidade criativa pelo mundo inteiro.